O vídeo de hoje é uma espécie de continuação, né, do vídeo anterior. Algumas pessoas pediram para a gente comentar mais sobre os 7 pecados capitais, né, os 7 arquétipos limitantes da natureza humana. Então, neste vídeo, a gente vai continuar, né, o assunto, que de fato é um assunto muito interessante. Bem, eu sou Isaac, sou psicólogo há 23 anos e você está no canal Mentes Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos. É um tema fascinante, o mal, né? O tema não é os 7 arquétipos limitantes ou os 7 pecados capitais. Na verdade, o tema é o mal. O que é o mal, né? De onde vem o mal? Por séculos e séculos, filósofos e teólogos se debruçam sobre este problema. O que é o tal do mal? O que é isso que acontece na mente humana, na natureza humana, que torna o ser humano, o indivíduo humano, capaz de realizar coisas insanas, de realizar coisas absurdas contra o próprio ser humano, né, contra outros seres humanos e contra si mesmo. O que é essa coisa que leva o ser humano a fazer absurdos, insanidades? Então, por séculos e séculos, filósofos e teólogos se debruçam sobre isso, estudam isso, e mais recentemente, claro, a psicologia, né? Um pouco mais aí de 100 anos, a psicologia também vem estudando esse tema, principalmente nos psicopatas, né? Porque o psicopata, ele encarna, ele personifica mesmo o mal. Existem alguns tipos de psicopatia, né? Alguns tipos de psicopata. Quando a gente fala em psicopata, a gente pensa logo, lembra logo dos filmes de Hollywood, aquele psicopata sanguinário que sai, né, matando, esquartejando. Existe esse tipo de psicopata, mas também existe aquele outro psicopata que ele não comete esse tipo de crime, mas comete outros, né? É só você se aproximar mais assim de meios políticos que você vai ver que ali existem vários tipos de indivíduos que têm traços, né, de psicopatia. Mentem absurdamente, cinicamente, mentem com a maior cara de pau, praticam atos de corrupção sem o menor remorso, né, sem nenhum constrangimento. Tudo isso são comportamentos típicos de um psicopata. Mas vamos lá falar sobre o mal. É um tema fascinante, é um tema... Eu me lembro que quando eu era estudante, né, estava na faculdade de psicologia, meu professor de filosofia 1 e professor de filosofia 2, ele foi meu professor de filosofia 1 e 2. Era um excelente professor de filosofia. Ele era padre. Aliás, os maiores teólogos, né, são católicos. Isso é fato. Me desculpe aí o pessoal, os protestantes, não tem nada contra, mas os católicos são teólogos assim. E esse meu professor de filosofia, ele era padre. E eu já estudava filosofia em casa, já estudava, já gostava. E aí eu cheguei para ele e perguntei: professor, eu estou aqui com um problema, me ajude a solucionar essa questão. Aí ele: diga aí, Isaac. Aí eu perguntei a ele: como você explica um Deus perfeito? Um Deus que é onisciente, onipotente e onipresente. Onisciente, ele sabe tudo. Sabe tudo, ele é onisciente, ele sabe tudo. Ele sabe o passado, o presente e o futuro, ele sabe tudo. Ele é onipresente, ele está em tudo. Desde uma pedra ao ser humano, ele está presente em tudo.
Onisciente, onipresente e onipotente. Ele pode tudo. Ele tem poder para tudo. Professor, me explique aí, como um Deus assim criou um mundo repleto de maldades, de atrocidades. É só lembrar a Segunda Guerra Mundial que, bom, ali é o exemplo clássico do mal. A Segunda Guerra Mundial, o que os nazistas fizeram com os judeus, aquilo não tem nome para aquilo. Chama, claro que ficou na história como o Holocausto, mas não tem nome para aquilo. Quem estuda, quem gosta de história e estuda história sabe do que eu estou falando. O que os nazistas fizeram com os judeus no período da Segunda Guerra Mundial não tem nome para aquilo. Aí eu perguntei ao meu professor, como você explica um Deus perfeito, cheio de amor, amoroso, criou um mundo tão caótico, tão louco, tão insano como o nosso? Aí ele coçou a cabeça, foi para um lado, foi para o outro, olhou para cima, olhou para baixo, e aí ele me virou para mim e disse assim, Isaac, existem coisas que é melhor a gente fingir que não existe. Foi a resposta que ele me deu. Eu nunca me esqueci dessa resposta. Muita gente tenta responder isso. E isso é um problema dentro do cristianismo. Santo Tomás de Aquino, ele falou muito sobre o mal. Ele foi, na minha opinião, foi o teólogo cristão que mais falou, comentou sobre o mal. Mas não convenceu todas as pessoas, não. Tem muita gente que não se sente convencido, dos argumentos de Santo Tomás de Aquino. É um problema para o cristianismo porque se Deus é perfeito, se Deus ele é o Todo-Poderoso, de onde veio o mal? Se Deus é o todo de tudo, de onde veio o mal? É um problema para o cristianismo isso. E tem muita gente, óbvio, tem muita gente que nesta questão acaba se afastando do cristianismo porque não encontra aí uma resposta clara. No budismo não tem esse problema, porque não existe Deus para o budismo. No budismo não existe o conceito de um Deus, como tem no cristianismo. Então, a questão do mal, não se perde tempo no budismo tentando criar argumentos para encaixar aí o mal como um produto aí que não veio de Deus, como uma realidade que não veio de Deus. Não existe isso no budismo. Já no cristianismo tem esse problema. Mas no budismo existe também chamar de entidades, entidades malignas. Aliás, não só no cristianismo, não só no budismo. Se você estudar a Bíblia, temos aqui um excelente exemplar da Bíblia do Peregrino. Maravilhosa essa Bíblia. Maravilhosa essa Bíblia. Se você estudar a Bíblia, você vai ver várias passagens bíblicas que falam sobre o mal, sobre demônios, espíritos malignos. Na Bíblia existem várias passagens, inclusive Jesus, nos evangelhos, Jesus ele expulsa demônios. Se você estudar o Alcorão, que é o livro sagrado do Islã, já é uma outra religião, se você estudar o Alcorão, lá você vai encontrar também, a ideia do mal, demônios. Então não é só no cristianismo, não é só no budismo, inclusive aqui, até no budismo tibetano, esse livro é muito bom, até no budismo tibetano você vai encontrar vários conceitos, várias ideias a respeito de entidades malignas. Aqui o livro, aqui, a Doutrina de Buda. Você não vai encontrar um conceito de um Deus único, mas você vai encontrar o conceito de entidades, malignas e também entidades contrárias, entidades
que não são malignas. Se você estudar a Torá do judaísmo, esse exemplar é maravilhoso, olha para isso. Lindo, né? Lindo esse exemplar. Se você estudar a Torá, que é o livro sagrado dos judeus, né, do judaísmo, você vai encontrar, óbvio, várias e várias passagens a respeito de entidades malignas. Se você estudar esse livro aqui, As Clavículas de Salomão, esse livro é atribuído ao rei Salomão. E reza a lenda que Salomão tinha, sob o controle dele, 72 demônios que ele conseguia controlar e usar esses demônios a seu favor. Reza a lenda. Esse livro é atribuído a ele, As Clavículas de Salomão. E é um livro interessante, mas não aconselho você aí a mexer com esse tipo de livro, não, se você não estiver preparado. Mas tudo isso eu mostrei por quê? O conceito do mal não é simplesmente uma ideiazinha vaga. As pessoas não pensam sobre isso, não comentam sobre isso. É raro você ver pessoas realmente discutindo esse assunto. Parece que as pessoas tentam até fugir disso, mas ele é real. Quer você acredite ou não, os fatos estão aí. O ser humano, existem aspectos da mente humana que são muito, que é muito sombrio. Existem aspectos da natureza humana realmente sombrios, malignos, que levam o indivíduo a fazer coisas absurdas. A ciência estuda isso, a psicologia estuda isso. Aliás, hoje nós temos um estudo fantástico, né, sobre os psicopatas, a mente do psicopata, né, como eles conseguem fazer aquelas coisas absurdas, né, que eu não vou ficar falando aqui, mas você sabe disso. Então eu mostrei esses livros e falei sobre essas religiões porque é um fato. O mal é algo que ele permeia o inconsciente coletivo do ser humano. O mal é um arquétipo, é uma espécie de energia, de uma espécie de entidade que ele permeia o inconsciente coletivo da humanidade. Em determinada pessoa, esse arquétipo negativo, maligno, sombrio, em determinada pessoa, ele se manifesta de uma forma um pouco leve. Essa pessoa, ele causa alguns pequenos problemas a outras pessoas, ele mente para um, ele mente para outro, ele comete pequenos delitos, ele comete pequenas infrações. Em uma outra determinada pessoa, esse arquétipo sombrio, ele não causa mal aos outros, né? Nesse indivíduo em particular, ele causa mal a si mesmo. Ele se torna depressivo. A mente dele se volta contra ele próprio. Ele começa a pensar de forma negativa, pessimista, começa a se sentir uma vítima do mundo, uma vítima de tudo, começa a se sentir menor do que os outros, incapaz, começa a mergulhar em pensamentos sombrios, negativos. De repente, esse indivíduo está com depressão. Depressão é um tipo de mal, óbvio. E quem sofre de depressão, só quem sofre de depressão sabe o que é isso. É um mal horrível. Outras pessoas, como os psicopatas, esse arquétipo sombrio, maligno, nos psicopatas funciona já de uma forma diferente. O psicopata ele não causa mal a si mesmo. O psicopata ele não causa mal a si mesmo, mas ele é um especialista em causar mal aos outros. Matar, roubar, dar golpes, mentir, fingir, caluniar, manipular.
O psicopata é especialista em causar mal às outras pessoas. Nasceu para isso. O psicopata nasceu para isso. Tanto é que tem alguns psicopatas, vários, né? Se você for para a literatura estudar, você vai ver isso. Vários psicopatas em algum surto de consciência, eles falam, olha, não me solte, me deixe preso, porque se eu for solto, se eu sair da prisão, eu vou cometer novamente crimes. Alguns falam isso quem estuda essa literatura sabe disso. Então, existem vários tipos, várias categorias, várias classificações do mal. Existe aquele mal mais leve, mas é mal. Existe aquele mal mediano, mas é mal. E existe aquele mal insano que todos nós, ao se deparar com esse tipo de mal, todo mundo fica boquiaberto. Nossa, como ele foi capaz de fazer isso? Como um ser humano é capaz de fazer aquilo? Mas o mal é real. E ele não existe fora da mente humana. Não. Se você procurar na natureza, você vai encontrar predador e presa. Você vai encontrar, mas é diferente. O lobo, ele ataca a ovelha porque ele precisa se alimentar. Ele não sente prazer em causar medo, dor e sofrimento à ovelha. Ele está com fome e, para não morrer, ele vai lá e se alimenta. Na natureza, isso é normal. Existe o predador e a presa. Existe um equilíbrio na natureza, né? Isso a gente entende. Mas no mundo humano, no meio humano, existe prazer, felicidade, um verdadeiro gozo psicológico em causar dor, sofrimento, infelicidade a outras pessoas. Existem pessoas que amam fazer isso. Isso é o mal. Agora, de onde vem isso? Como isso acontece? Bom, aí vocês deveriam fazer meu curso, né? Vocês deveriam... Eu tenho um curso que é... Tenho alguns cursos, mas tem um que é o Psicoteologia na Prática, né? Psico de psicologia e teologia, óbvio, né? Da teologia. É uma fusão entre teologia e psicologia, que é um curso que eu acho muito, muito completo, em que eu faço o casamento de psicologia e teologia. E todos esses assuntos são abordados, né? Muita coisa de filosofia também eu abordo no curso. E esses assuntos, todos eles são abordados, até porque um psicólogo, um terapeuta, e também outros profissionais de saúde, eu acho que deve ter a noção, pelo menos a noção, desses assuntos, desses temas, né? Advogado, por exemplo, não tem nada a ver com saúde mental. O advogado, minha filha faz direito, mas é um curso, é uma faculdade, a faculdade de direito, que eu acho imprescindível. Que o advogado, eu acho imprescindível, ele tem que estudar psicologia. Tem que estudar psicologia, porque ele vai lidar com pessoas que têm uma mente, muitas dessas pessoas têm mentes assim criminosas, malignas. Bom, o mal é real, é fato, ele existe, só existe na consciência humana, só existe na mente humana. Procure o mal fora do meio humano. Procure. Na natureza você não vai encontrar o mal. Em lugar nenhum você vai encontrar o mal. Você só encontra o mal na mente humana e no comportamento humano. E aí eu me pergunto, o que acontece com o ser humano? O que acontece com o ser humano que leva ele a praticar esse tipo de coisa? Bom, mas aí a gente vai deixar esse questionamento
para o próximo vídeo. 20 minutos, nós já estamos chegando, 20 minutos. No próximo vídeo eu falo um pouco mais sobre esse assunto que eu acho interessante, mas quem quiser se aprofundar mesmo, é só nos procurar, porque temos um curso Psicoteologia Aplicada, ou Psicoteologia na Prática. É um curso fantástico para quem quer entender de psicologia, teologia e filosofia. Claro que o foco é a mente humana, porque a teologia é muito vasta, a filosofia idem, vastíssima, claro que, mas o foco é a mente humana, o comportamento humano, a personalidade humana, e você aprender a ter um controle sobre a sua própria personalidade. E no próximo vídeo a gente continua com esse bate-papo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.